Olá pessoal e bem-vindos de volta aqui ao Vegan & Colors. E hoje dando continuidade ao vídeo que eu compartilhei alguns dias atrás, que é uma ceia de Natal vegana completinha. Eu vou mostrar para vocês como fazer os acompanhamentos que eu mostrei naquela ceia. Então na parte 1, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha. Eu mostrei como fazer um assado de grão de bico maravilhoso, muito gostoso, não é difícil de fazer, e um molhinho assim, um gravy para acompanhar ele. E hoje então eu vou mostrar para vocês como preparar todos esses acompanhamentos dessa ceia. E de novo, como eu disse no outro vídeo, se você ainda não viu a ceia que eu compartilhei o ano passado, não deixe de conferir também, ela está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Também é uma ceia de Natal completinha, com prato principal e acompanhamentos, porque aí você pode de repente usar alguns pratos dessa ceia, combinar com alguns pratos da ceia do ano passado, que eu simplesmente adorei, eu achei ela maravilhosa, tanto quanto a ceia desse ano. Então, dá uma checada também na ceia do ano passado, que eu acho que você não vai se arrepender. E eu vou começar então mostrando para vocês agora como fazer o primeiro acompanhamento, que seria mais, na verdade, um aperitivo, que é uma roda assim de mini pães de alho, acompanhado assim de um dip ou de um molhinho, né, de cebola caramelado maravilhoso. E então, vamos à receita. Para fazer essa roda de mini pão de alho aqui, eu começo acrescentando numa tigela grande uma xícara de água morna. Aqui a água tem que estar morna, não quente e também não fria. Depois eu acrescento 2 colheres de chá de fermento biológico, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 1/4 de xícara, que seria 60 ml de azeite de oliva. Se você quiser pode acrescentar outro tipo de óleo vegetal, aqui como de soja, de canola. Aí eu dou uma misturadinha rápida e depois eu vou acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo. Eu primeiro acrescento 2 xícaras, aí eu misturo bem aqui com a ajuda de uma colher de pau e depois eu acrescento a outra xícara. E aí eu vou começar a sovar a massa com as mãos. Primeiro eu misturo essa última xícara aqui de farinha de trigo bem com as mãos e depois aqui eu acrescento um pouquinho mais de farinha, seria mais ou menos assim 2 a 4 colheres de sopa. E aí eu continuo sovando até a massa ficar bem lisinha e soltar totalmente da tigela. Esse processo aqui eu faço por mais ou menos assim uns 4 minutos. Quanto mais você sovar a massa, mais lisinha ela ficar, mais macio vai ficar o seu pão depois. Agora aqui eu vou deixar essa massa reposar por de 45 a 60 minutos ou até ela dobrar de tamanho. Agora aqui eu coloquei um pouquinho de farinha na mesa e vou sovar novamente a massa. A massa aqui agora já ficou, né, 45 minutos reposando. Aí eu dou uma sovadinha assim por mais ou menos uns 2 minutinhos só para a massa voltar a ficar lisinha. E aí o que eu faço? Eu vou partir a massa em 2 pedaços, mas se você quiser não precisa fazer isso. Pode cortar os pedacinhos assim, sem fazer essa parte. E aí eu enrolo a massa assim, para ter um formatinho meio compridinho. E aí eu vou cortando a massa em pedaços. Eu cortei primeiro em pedaços maiores, assim, mais ou menos, eu acho que uns 10 pedaços de cada rolinho aqui. E depois no final eu vou cortar mais uma vez esses pedaços ao meio. No total deu 28 mini pães, então eu cortei a massa assim em 28 pedaços. Eles vão crescer bastante, então pode cortar pedacinhos bem pequenininhos, que depois os pãezinhos vão ficar um tamanho bem legal. Agora que eu tenho uma forma de pizza, e aí eu coloquei um papel manteiga no fundo, e eu coloco essa tigelinha branca aqui no meio para marcar a roda. E aí depois de assado, eu vou voltar a colocar essa tigelinha aqui no meio e preencher ela com dip de cebola caramelada. Mas agora o objetivo dessa tigelinha é só pra gente ter o formatinho assim de um círculo mais homogêneo. Aí eu pego os pedacinhos de massa na mão, né, enrolo como se estivesse fazendo, sei lá, brigadeiro ou pão de queijo e vou distribuindo ao redor da tigelinha. E como eu disse, a minha massa rendeu mais ou menos 28 mini pães. Agora eu coloco o pano de prato por cima e vou deixar esse aqui reposar de novo por mais ou menos uns 30 minutos. Passados 20 minutos, aqui quando passou 10 minutos mais ou menos, eu já pré-aqueço o meu forno em 180 graus.
Aí depois aqui, quando passou os 30 minutos, né, vocês podem ver que os mini pães cresceram bastante. E aqui eu só tô pincelando eles um pouquinho com margarina derretida. Se você quiser, você pode usar azeite de oliva, só para dar um efeito assim mais bonitinho nos pães. Agora eu vou levar isso aqui para assar no forno, né, que tá pré-aquecido em 180 graus por 20 minutos. Passados 20 minutos, eu retiro eles do forno e vou pincelar de novo aqui com uma mistura que eu tenho de margarina derretida, alho amassado, sal e salsinha. Eu vou deixar direitinho as informações das medidas dessa mistura aqui lá no blog. E aí eu coloco por cima para dar esse sabor assim, né, de alho nos pãezinhos. Aí eu retorno ele de novo pro forno por mais 5 minutos, só para dourar um pouquinho mais e fixar um pouquinho assim o sabor do alho. E aí, quando eu retiro do forno, com eles ainda quente, o que eu faço rapidamente aqui, eu passo um pouquinho de margarina de novo por cima, para deixar eles com esse aspecto assim mais brilhoso e também amacia eles um pouco, deixa a casca assim mais macia. Agora aqui eu retorno a tigelinha aqui pro meio, né, dessa roda. E eu acrescento um dip de cebola caramelada. A receita desse dip aqui eu vou deixar lá no blog direitinho. E é maravilhoso, vocês têm que fazer, é muito bom mesmo. E aí a ideia para comer esse pãozinho aqui é você pegar, né, você retira mergulha um pouquinho aqui no dip e come. Ele é mais como se fosse um aperitivo, mas você também pode comer junto com a ceia, não tem problema. E é bem legal, eu acho que é uma ideia bem interessante para fazer, para comer assim, para deixar de aperitivo na mesa, se as pessoas chegarem e estão com fome, esse tipo de coisa. E esse foi o primeiro acompanhamento, que seria mais como um aperitivo mesmo, né? Uma ideia assim para você deixar na mesa e talvez os convidados cheguem com fome, sei lá, janta atrás, aí eles podem ir lá beliscando nisso. Eu não temperei muito a massa do pão, porque como esse dip, esse molinho, né, de cebola caramelada já é bem temperado, eu achei melhor deixar o sabor assim mais neutro, porque daí quando você come com esse dip, já fica um sabor maravilhoso, bem temperadinho. A receita desses mini pães e também do dip de cebola caramelada tá direitinho, passo a passo, disponível lá no meu blog. O link do blog tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então se você quiser, você pode ir lá imprimir ou salvar essa receita direitinho. E agora, dando continuidade, eu vou mostrar para vocês outras 3 opções que eu fiz. E eu só queria relembrar que o ano passado eu fiz acompanhamentos bem diferentes, então se você quiser dar lá uma olhadinha, como eu disse antes, por exemplo, agora eu vou mostrar pra vocês umas batatas esmagadas, né, que eu fiz como acompanhamento, só que ano passado, como substituto para esse prato, eu fiz couve-flor e batatas gratinhadas, que ficou maravilhoso. Então, se você prefere coisas assim mais cremosas, dá uma olhadinha nessa receita também, que talvez agrade mais o seu paladar. Então vamos seguir agora com o vídeo. E o próximo acompanhamento que eu fiz então foram batatas esmagadas e douradas no forno. Aqui eu tenho 16 batatas que eu lavei bem em água corrente, assim com uma escovinha. Eu calculei aqui para em média 6 pessoas. Eu tinha calculado 3 batatas por pessoa pequenas, mas aí como algumas são maiores eu coloquei 16. E aí eu só acrescento numa panela, preencho com água, coloco um pouquinho de sal e vou deixar isso aqui cozinhar por mais ou menos 20 minutos, até as batatas estarem macias, né? Então você tem que ficar de olho. Quando você assim enfiar o garfo e ver que elas estão macias, você desliga o fogo e escorre a água. Agora aqui eu vou preparar tipo um marinado para passar nelas e eu esmago 3 dentes de alho. Se você quiser, você pode usar alho em pó aqui, mas eu acho que o alho fresco fica mais bonito e mais delicioso. Aí eu coloco um pouco de azeite de oliva, eu não medi aqui, mas acho que seria umas 4 colheres de sopa, um pouquinho de tomilho e manjericão seco, misturo e pronto. Aí agora aqui eu transferi as batatas para uma travessa que eu untei com azeite de oliva. E o que eu faço é com uma xícara amassar elas assim até a metade. Você quer mesmo esse efeito assim das batatas esmagadas. Então esmague um pouquinho, aí você vai vendo. Tente não quebrar elas, esmague até um ponto que elas ainda permaneçam juntas. E aí depois eu vou pincelar essa mistura aqui de alho e azeite de oliva por cima. Se você não tem um pincel, você pode fazer isso aqui com uma colher, mas tente colocar um pouquinho de alho esmagado por cima de cada batata.
Depois de terminar de pincelar essa mistura de alho com azeite de oliva, eu coloco um pouquinho de sal por cima delas. Você pode usar sal marinho, aqui eu usei sal normal. E aí eu levo pro forno de novo por mais ou menos 15 minutos, ou até as batatas estarem assim bem douradinhas. Então fique de olho, depende, né, do seu forno. E quando você retirar, elas devem estar assim, ó, o alho tá crocante, a casquinha das batatas estão assim parcialmente marrons e é uma delícia, gente. E aí você pode servir na mesma travessa que você levou ao forno. E aí o que eu recomendo aqui é você colocar um pouquinho de salsinha picadinha por cima, porque fica mais bonito, né, mais decorado, dá esse contraste assim de cores. E são maravilhosas as batatas, gente, super fácil de fazer, os convidados com certeza vão adorar e bem diferente também. A outra opção que eu fiz foi um arroz à grega com brócolis salteado no alho. Aqui eu tenho 4 dentes de alho que eu piquei bem pequenininho e eu tô dourando ele em azeite de oliva. Aqui teria mais ou menos 2 colheres de sopa bem cheias de azeite de oliva. Depois eu acrescento 4 xícaras de floretes de brócolis cortados assim em pedaços bem pequenos. E aí eu vou salteando aqui o brócolis até ele tá macio e parcialmente douradinho. E eu também acrescentei um pouquinho de sal. Esse processo aqui leva mais ou menos assim uns 5 minutinhos. E aí você vai vendo, quando o brócolis está macio, você desliga o fogo e reserva. Agora aqui eu tenho já 1,5 xícaras de arroz que eu já cozinhei. Eu usei uma mistura de arroz basmati com arroz selvagem, mas você pode usar arroz branco. Eu usei 1,5 xícaras de arroz cru para 3 xícaras de água e eu cozinhei só em água e sal. Agora que eu tô transferindo ele para uma tigela, ele ainda quente, e eu acrescento esse alho aqui com o brócolis. E depois eu acrescentei damasco picadinho e cranberries. Você pode acrescentar aqui uva passa, outro tipo de fruta seca. E eu também coloquei lascas de amêndoas, que você pode substituir aqui por nozes, castanhas, o que você preferir. E aqui prontinho o arroz à grega. E fica super bonito com esse brócolis assim no meio, também fica bem mais saudável, mais apetitoso. Então eu super recomendo esse arroz à grega aqui com brócolis. A última opção que eu fiz foi uma saladinha de repolho roxo com molho adocicado de mostarda. Aqui eu tenho mais ou menos assim, acho que seria 2 xícaras bem cheias de repolho roxo picadinho, 2 cenouras grandes que eu cortei assim em lascas e cebolinha. E aí eu só acrescento um molho de mostarda adocicado. A receita desse molho tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E não deixe de fazer esse molho, porque ele é tudo nessa salada. É muito bom e muito fácil de fazer também. Aí eu acrescento aqui essa mistura da salada num prato assim mais bonito. E aí no final o que eu faço para decorar e ficar mais bonito, eu acrescento alguns pedaços de grapefruit que você pode substituir por laranja. Aqui é bem comum encontrar essa grapefruit, por isso que eu usei ela. E aí sementes de romã. Se você não tem semente de romã, não precisa usar, é claro. E no final algumas nozes assim, porque dá um aspecto super bonito para decorar. Você pode usar castanhas também, mas acho que nozes fica bem mais legal. E prontinho a salada. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. O vídeo hoje então era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ceia de Natal vegana completinha. Eu tenho também receitas de panetone e chocotone vegana aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser fazer o seu próprio panetone, o seu próprio chocotone. São maravilhosos, não deixa de conferir. E as receitas das batatas, do arroz e da salada,
Eu não deixei disponível no blog porque eu acho que elas são fáceis de fazer, de entender, não tem muito segredo. Eu deixei somente a receita do molho que eu usei, esse molho adocicado com mostarda, aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma olhadinha nos ingredientes. E então, né, beijos e um Feliz Natal para todos vocês e até o próximo vídeo.